Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês têm passado? E olha só, nós temos novidade agora. Isso mesmo, nós vamos trabalhar um novo tema geral, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes disso, eu convido você que está aí do outro lado, chama o papai, chama a mamãe, quem estiver perto de você. Se não tiver ninguém, seja só você mesmo, você e Deus. E vamos agora orar, agradecer a Deus por esse lindo momento, tá bom? Vamos fechar nossos olhos, juntar nossas mãos e falarmos com Deus nesse momento. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é o dono de nossas vidas, o Senhor é o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigada porque o Senhor tem olhado por nós, o Senhor tem cuidado de cada criança, ó Deus, de cada família. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado e abençoe, Senhor, esse momento da tua palavra, esse momento, ó Deus, dessas histórias tão bonitas, ó Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos começar. Vocês sabem qual é o tema geral da nossa lição? Alcançando vitórias. Quem não gosta de alcançar vitórias, não é mesmo? Mas para poder alcançar vitórias a gente tem que, trabalhar bastante, a gente tem que depender muito de Deus também, tem que buscar em Deus, sabedoria de Deus, para que a gente possa alcançar nossas vitórias. E quem nos dá essas vitórias é Deus, porque nós estamos buscando nele, não é mesmo? Então, o tema geral da nossa lição, vocês sabem que eu gosto de fazer isso, o tema geral é alcançando vitórias. E nós vamos falar um pouco sobre o livro de Esté, depois nós vamos falar um pouco sobre o livro de Esdras e depois de Neemias. Vamos ver como as coisas vão acontecendo e a gente vai falando, tá bom? Mas eu quero que você fique aí, permaneça aí, para que você possa assistir até o final nossas histórias. Não desanima, não levanta, fica aí, viu? Por favor. Hoje, o tema da nossa história de hoje é um grande privilégio. Você sabe o que é privilégio? Vamos pensar um pouquinho. Eu vou te dar um tempinho para você pensar o que é privilégio. Privilégio é quando você é escolhido para algo que você não imaginava que um dia alguém fosse te chamar, que você não imaginava que um dia alguém fosse te escolher e para uma posição, para você ocupar um lugar que fique em destaque. Mais ou menos isso, sabe? Então, seria um privilégio, uma honra você fazer aquilo ali. Vou dar um exemplo. As profissões que você tem, um professor, um pastor, um missionário, um médico, todas as profissões que tem, é um grande privilégio você ter aquela profissão, você saber fazer aquilo ali que você foi designado para fazer. Então, nós temos que sermos gratos a Deus pelo privilégio. E hoje nós vamos falar de uma moça que teve um grande privilégio, teve uma grande oportunidade, uma oportunidade que ela ficou em destaque, um destaque assim muito grande. E essa história, ela se encontra lá no livro de Esté, no capítulo 1 e também no 2. Você pode estar dando uma conferida lá, tá bom? No livro de Esté, capítulo 1 e 2, você pode estar conferindo essa história. Mas eu estava pensando aqui, sabe? Deixa eu colocar aqui minha coroa aqui também. Eu não sei se eu vou ficar legal, mas eu vou pôr aqui. Eu não sei se ela vai encaixar, se ela cair, por favor, vocês não vão rir de mim, por favor, tá bom? Porque se alguém rir de mim, eu vou ficar sabendo. Olha só, eu estava pensando aqui, eu coloquei uma coroa de princesa, de rainha. Que legal! Você já pensou, as meninas que estão assistindo, naquelas histórias de Cinderela, de princesa, de Branca de Neve, aquelas histórias da Rapunzel, sabe aquelas histórias de conto de fadas que as meninas amam assistir, que as meninas gostam muito de assistir? Pois é muito legal assistir essas histórias, eu também gosto dessas histórias, mas hoje eu vou contar para vocês uma história que está na Bíblia, na Palavra de Deus, está lá no livro de Esté, no capítulo 1. E essa história é de uma princesa, de uma menina que se tornou uma princesa.
que coisa legal, isso seria o sonho de qualquer menina, né? Se tornar uma princesa, se tornar uma rainha. Que coisa boa seria ser uma rainha, né? Olha só, uma rainha, carregar aquela coroa bonita. Qual a menina que não gostaria disso? Mas vamos seguir em frente a nossa história. E hoje nós vamos falar... eu não vou resistir não, gente. Eu vou colocar a coroa de novo porque eu gosto muito dessas coisas. Olha só. E hoje nós vamos falar de uma menina que se tornou uma grande mulher, que se chamava Esther. Esther, ela era prima de Mordecai. Vendo essa moça aqui que vocês estão vendo? Então, Esther morava com Mordecai na Pérsia. Só que eles não eram de lá, eles eram do povo de Deus. Ela era uma judia. Só que ninguém podia saber que Esther era judia, ninguém. Porque os judeus eles eram muito perseguidos. E eles estavam morando na Pérsia, nesse lugar chamado Pérsia, porque eles tinham sido levados cativos. Aí você pode estar me perguntando, mas por que Esther não morava nem com o pai e nem com a mãe dela? A Esther, ela perdeu o pai e a mãe, por isso que ela não estava mais morando com eles. Ela perdeu o seu pai e perdeu a sua mãe. E depois que ela perdeu o seu pai e sua mãe, o que aconteceu? Mordecai, que é esse que vocês estão vendo agora, que ficou cuidando de Esther desde muito pequena. Só que aconteceu um fato bem diferente, um fato assim bem inusitado, algo que ninguém estava esperando. Sabe o que aconteceu? O rei havia mandado a sua rainha para o exílio. Ele havia deixado a sua rainha, que se chamava Vasti, porque o rei daquela época se chamava Rei Assuero. O rei Assuero, ele havia pedido para a rainha Vasti se apresentar diante dos seus convidados, porque ele achava Vasti muito linda e ele queria que Vasti se apresentasse diante dos seus convidados. Só que Vasti não quis se apresentar diante daqueles homens. O rei ficou furioso e os outros que estavam lá com ele, os seus conselheiros, falaram: rei, é melhor que o senhor corrija a sua mulher, é melhor que o senhor dê uma lição nela e ela deixe de ser rainha, porque ela não deve negar um pedido do rei. Naquela época, crianças, ninguém podia negar um pedido do rei. Se o rei pedisse algo para alguém fazer, as pessoas tinham que fazer, porque o rei, ele era o dono de todas as coisas que tinha naquele lugar. Todos tinham que obedecer ao rei e ninguém podia se apresentar diante do rei se o rei não chamasse, porque se o rei não chamasse, certamente aquela pessoa morreria. E aí Vasti não quis se apresentar e aí ela deixou de ser rainha, que o rei mandou ela para um lugar bem longe. E aí, sabe qual foi a ideia que o rei teve? O rei teve uma ideia de convocar todas as moças ali da Pérsia, de chamar as mais belas, para que ele escolhesse uma para ser sua rainha. Imagina só aquelas moças todas animadas, tudo animada, pensando que poderia ser a nova rainha daquele lugar. Todas ficaram muito animadas. Eu imagino que uma comentava com a outra e tudo. E aí Esther, os homens que estavam à procura dessas moças que fossem belas na aparência, encontraram Esther e levaram Esther para o palácio do rei. Ela foi levada para lá. Só que quando Esther chegou lá, tinha uma pessoa lá, um homem chamado Hegai. Ele cuidava das moças que estavam lá no palácio do rei. Então ele preparava as moças. Quando Hegai viu Esther, ele gostou muito da Esther. Ele achou a Esther uma menina simples, porque Esther era humilde. Ele achou ela muito bonita. Sabe o que ele fez? Ele conduziu Esther para um lugar, um quarto bem bonito, e ele deu roupas novas para Esther. Ele deu tudo para Esther, para que a Esther se sentisse bem. E naquela época as moças tinham que se preparar para poder ficar diante do rei,
porque elas não poderiam ir todas sujas, com qualquer roupa, mal vestida, de maneira nenhuma. Elas tinham que ir bem apresentáveis, sabia? E aí, Esther, depois de um ano, nesse um ano que as moças ficaram lá no palácio, elas ficaram fazendo tratamento de beleza, cuidando da pele, cuidando dos cabelos, cuidando de tudo delas, para que elas ficassem bem bonitas. Então chegou o grande dia. O grande dia, olha que as moças, todas as moças estavam todas prontas, arrumadas para se apresentar diante do rei. E eu imagino que uma olhava para a outra e dizia: eu sou mais bonita, eu estou mais bonita, eu vou ser a nova rainha, não é mesmo? Mas aí chegou o grande dia. E esse grande dia, Esther foi e se apresentou diante do rei. Olha só aqui a Esther diante do rei. Esther veio e ficou diante do rei Assuero. E sabe o que a Bíblia, a palavra de Deus nos fala? Que quando o rei Assuero viu Esther, ele gostou, ele se apaixonou. Esther não quis saber de se encher de colares, de brincos. Ela quis ir muito simples. Ela foi com o cabelo arrumado, com uma roupa bem bonita. Mas Esther, ela era muito simpática, ela era uma pessoa sorridente, uma pessoa alegre, era uma pessoa feliz. Ela não ligava muito para aquelas roupas, sabe? Tem pessoas que querem só usar roupas muito caras. Elas acham que a beleza está nas coisas caras. Mas para a gente viver bem, para a gente ser feliz, a gente não precisa usar só coisas caras. Esther, ela foi na simplicidade dela, foi com uma roupa muito bonita, mas ela não foi cheia de adornos, não foi cheia de joias, ela foi na simplicidade. E quando o rei a viu, o rei se encheu de alegria, ficou com o coração muito alegre, porque finalmente ele tinha encontrado a sua nova rainha. E Esther ficou muito feliz com aquilo. Esther também gostou dele. A partir daquele momento, sabe o que aconteceu? Eu vou já falar para vocês. A partir daquele momento, Esther foi coroada rainha. Ela recebeu uma coroa muito mais bonita do que essa que eu estou usando. Então Esther, ela foi coroada, ela recebeu uma coroa. E aí ela foi ficando no palácio. Olha que maravilha. E sabe o que a Bíblia nos fala? Que o Mordecai, enquanto Esther estava lá no palácio, ele sempre passava ali pelos portões do palácio, pela frente, para saber o que estava acontecendo, para saber se Esther estava bem, como que iam as coisas com ela. Ele se preocupava com ela, não é mesmo? Então, você aí, a história é muito legal, não é mesmo? A história de Esther, e vai ter continuação, mas para você saber o que aconteceu mais na frente, você tem que assistir o nosso próximo vídeo. Mas não esqueça, nós temos o quê? Que confiar em Deus. Esther foi levada, uma pessoa que cuidava dela, e que mesmo ela no palácio, ele sempre passava na frente dos portões do palácio para ver como Esther estava, se Esther estava bem. Não é mesmo? Não é tão bom quando nós temos pessoa que se preocupa com a gente, nosso pai, nossa mãe. Às vezes você não tem o seu pai, às vezes você não tem sua mãe, às vezes você não tem o seu pai e nem a sua mãe. Mas você às vezes pode ter uma avó, ou um avô, ou um tio, ou uma tia, ou alguém muito especial que você, de certa forma, adotou como seu pai ou como sua mãe, que são os chamados pai do coração, mãe do coração, que são pessoas que você ama muito, que você gosta muito e que cuida de você. Então, Deus, ele providencia todas as coisas, e Esther, ela acabou tendo um grande privilégio, que é o tema da nossa lição de hoje, não é mesmo? Um grande privilégio em ter se tornado rainha. E mais na frente, Deus usou a vida de Esther
para ajudar o seu povo, mas vocês vão saber só na próxima aula, tá bom? Só na próxima história. Então, que história maravilhosa, não é mesmo? E hoje nós temos um versículo, tá bom? Nós temos um versículo para aprender na nossa lição de hoje. Não esqueça que o tema geral foi alcançando vitórias. E o tema da nossa história de hoje foi um grande privilégio. E o grande privilégio de hoje foi Esther, que era uma menina simples, uma menina pobre, de um povo que era perseguido e que se tornou rainha porque agradou o coração do rei. Não esqueçam que Deus, ele tem um coração. O rei Assuero, ele governava ali na Pérsia, mas tem o Deus Todo-Poderoso que governa todas as coisas, que é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores e é o Rei das nossas vidas. Não esqueçam disso, tá bom? Então, o nosso versículo de hoje, ele está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 37. Romanos, capítulo 8, versículo 37. Então, o nosso versículo da nossa lição de hoje está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 37, que diz assim: em todas as coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deixa eu ver se eu faço coração certinho. Por meio daquele que nos amou. Então, em todas as coisas, todos nós, somos mais que vencedores por meio aquele que está no céu, que nos amou, Jesus Cristo. Então, nós somos mais do que vencedores. Mesmo com lutas, com dificuldades, nós somos mais do que vencedores, porque Jesus Cristo, ele conquistou, ele pagou um preço por mim e por você. Então, nós somos vencedores sim, por meio daquele que nos amou. Amém? Então, que Deus abençoe você, abençoe o seu lar. Vamos orar agora para encerrar esse momento? Vamos juntar nossas mãozinhas e baixarmos as nossas cabeças. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de um dia termos sido escolhidos pelo Senhor para fazermos parte, ó Deus, da Tua família, da família do Senhor Jesus. Muito obrigado, porque esse é um grande privilégio, ó Deus. Foi uma grande chance, uma grande oportunidade que o Senhor nos deu, porque através de Seu Filho amado Jesus Cristo, hoje nós somos livres, hoje nós temos liberdade, hoje nós podemos nos apresentar diante do Senhor, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Toda vez que nós precisarmos, todas as vezes que nós quisermos, nós podemos nos apresentar diante do Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por esse grande privilégio, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então não me esqueçam, na próxima história vocês têm a continuação do livro de Esther e não deixem de assistir, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, Deus abençoe vocês. Tchau.